Escuta isso aqui, ó. Você sabe por que Satanás te odeia tanto? Bom, eu não sei se você sabe, mas Satanás foi expulso 2 vezes do céu. A primeira expulsão foi parcial. Isso significa que ainda podia entrar no céu, mas a segunda foi definitiva. Deixa eu te explicar isso com base bíblica. Em Isaías capítulo 14 e em Ezequiel capítulo 28, você vai encontrar a descrição da expulsão de Satanás nas figuras do rei de Tiro e do rei de Babilônia. Obviamente, após essa expulsão, Satanás ainda podia entrar no céu. Tanto é que você vai ver no livro de Jó, Satanás se apresentando diante de Deus como representante do mundo, ocasião onde ele não perdeu a oportunidade para acusar Jó. Tem um outro episódio onde Satanás se apresenta diante de Deus e ele acusa Josué, o sumo sacerdote. Essa foi a primeira expulsão e ela foi parcial. No entanto, tem a segunda expulsão e essa foi definitiva. Essa expulsão acontece depois da morte, ressurreição e ascensão aos céus. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, houve uma peleja no céu. Se você for em Apocalipse 12, versículo 7 em diante, você vai encontrar a descrição dessa batalha. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos. No entanto, o dragão e seus anjos não prevaleceram, e não mais se achou o lugar deles no céu. Portanto, foram expulsos do céu e atirados para a terra. Essa foi a segunda expulsão, e a expulsão definitiva. Veja só, o versículo 12 de Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás foi atirado para a terra e ele sabe que pouco tempo lhe resta, e é por esta razão que ele está muito irado. É justamente ali onde você entra. Satanás foi expulso do lugar onde você está sendo convidado a entrar. Satanás perdeu aquilo que você tem a oportunidade de ganhar: o céu, a presença de Deus, a vida eterna. É por isso que ele tenta destruir a sua fé, roubar a sua esperança e confundir a sua mente. Ele não está irado com você porque você é fraco. Ele não te ataca porque você é fraco. Ele te ataca porque você é alvo de uma promessa que ele nunca mais terá. Satanás sabe perfeitamente que o tempo dele está acabando. Enquanto o céu, ele pode não acabar. Você tem a oportunidade de viver eternamente através de Cristo Jesus. E cada passo que você dá é um lembrete da derrota dele. Se essa mensagem te alcançou, não é por acaso. Eu vou dar a minha opinião aqui na próxima. Só rola aqui pro lado. Você vai ver a minha opinião, completar um pouquinho, falta só um pouquinho para esse pastor sair da caverna e a gente vai ajudar ele. Eu sou um admirador do pastor Camupa e venho acompanhando ele já há algum tempo. Gosto muito do jeito dele falar, da forma mansa, humilde dele falar. E ele alcança muita gente mesmo. E isso é maravilhoso porque a mensagem sendo espalhada. Mas aqui existe um pequeno detalhe que falta para ele sair do paradigma religioso e entender realmente o que é essa realidade espiritual que não é tão fácil de entender por conta do emaranhado de ideias que o paradigma religioso traz. E para entender isso, a gente precisa ter um pouco de desprendimento do nosso próprio amor pelo nosso conhecimento para ouvir algo novo. Então, eu te convido a forçar um pouquinho aí para entender o que eu vou dizer. Primeira coisa, o pastor Camupa, ele pertence ao sistema religioso comum. O sistema religioso comum, ele está vivendo em um paradigma diferente do que Jesus ensinou. Jesus, ele colocou o nome dos seus discípulos, o grupo de discípulos, de igreja. Igreja significa exatamente o contrário do que eles fazem. Eles se reúnem em um local para adorar a Deus e chamam esse local de igreja, apesar de saberem o verdadeiro significado disso. Jesus ensina justamente o contrário, que igreja significa chamados para fora do sistema religioso, para a luz brilhar no mundo, para a luz ser vista por todos os lados. E a gente acaba voltando para o sistema religioso, onde a luz é colocada embaixo de um recipiente. E não é isso que Jesus nos chamou. E aí, para contextualizar o que ele está dizendo,
Jesus, ele diz em João 16:11 que o príncipe desse mundo está julgado. Ele já está julgado, o diabo já está julgado. E em Apocalipse 12 diz que lhe falta pouco tempo. Pouco tempo para que a pena seja executada. O que falta para essa pena ser executada? É apenas a pregação do Evangelho segundo Mateus 24:14, onde ele diz assim: e esse Evangelho do reino será pregado por todas as nações, aí então virá o fim. É por isso que Satanás, que o diabo, ele tem ira. Porque quanto mais o evangelho do reino, não é esse evangelho de igrejas, não é esse evangelho de palavras distorcidas, quanto mais o evangelho do reino for espalhado, menos tempo há para ele. Por quê? Porque o evangelho do reino, ele tira a pessoa do engano e dá a oportunidade para a pessoa escolher a Cristo. Ou seja, a pessoa, ela se torna agente do seu próprio destino. Ela pode exercer o seu livre-arbítrio, porque enquanto a pessoa está enganada, ela tem o seu livre-arbítrio tirado, porque ela não pode escolher claramente o caminho de Deus, porque o caminho de Deus está obstruído pela escuridão. Então Jesus veio nos devolver essa liberdade, por isso que ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade, ela quer nos libertar da prisão espiritual que a escuridão da rebelião planetária causada pelo príncipe planetário, o diabo, nos colocou. Então, eu queria que essa mensagem chegasse ao pastor Camupa, porque falta só um pequeno detalhe para ele entender isso e sair dessa caverna de entendimento distorcido. Porque não é nem um entendimento distorcido, eu vejo que ele sabe, e assim como a maioria das pessoas, elas já têm acesso a um conhecimento claro pela Bíblia, mas só que as palavras, elas perdem o significado à medida que a gente está envolto num sistema de culto que abraça essa forma de pensar. Se ele simplesmente ouvisse isso com um pouco dessa clareza que eu tento passar aqui, ele raciocinaria de maneira clara e conseguiria entender o motivo real do porquê o inimigo está irado. Não é porque eu e você pode assumir o lugar celestial, não é por isso. Ele já sabia que a gente é filho de Deus desde o início, ele só não quer se colocar num lugar de servo, mas ele quer ser totalmente autônomo no reino do céu, enquanto ele é imperfeito, ele não pode ser um guia perfeito, por isso que ele tem que seguir a Deus, assim como nós também. Compartilhe essa mensagem, ajuda a chegar no pastor Camupa.